Tá. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 5 de setembro de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Nós estamos estudando o capítulo 9, A Mulher da Samaria. Mas antes de nós iniciarmos o estudo desse capítulo, que é feito sempre pela Denise Fernandes, né? Eu vou pedir aqui para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de abertura. Carmen, por favor. Então, Senhor, só temos a agradecer mais esse momento de estudos, de reflexão. Agradecemos a obra da Amélia Rodrigues, esses espíritos tão amorosos, tão interessados no nosso aprimoramento espiritual. Só temos a agradecer a eles que nos trazem essas obras para que possamos cada vez mais mergulhar nos ensinos do Mestre. Que Jesus abençoe essa tarde de estudos, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Denise, a palavra está com você, tá bom? E eu vou passar o anfitrião para você também. Tá legal. Obrigada. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Está perfeito. Então, como a Rose falou, nós estamos estudando o nono capítulo do livro Primícias do Reino, A Mulher da Samaria, e já nos encontramos a 2 páginas do final, depende de cada edição aí. O meu é esse aqui, uma edição mais nova. E estamos na página 111, no final da página, onde se diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Para quem já chegou até aqui com a gente, nós estamos falando sobre a mulher da Samaria, que Jesus se desviou do caminho normal que ia para Jerusalém e foi pela Samaria com o intuito de se encontrar com ela, com essa mulher, porque ele sentia que ela já estava pronta ali para receber, né, essa boa nova e trazer os samaritanos, os gentios, para ouvirem o Cristo. E a gente está nesse diálogo em que ela percebe que ele é o Cristo, né? Que ele é um Messias, é um profeta, como ela diz. Ela acha, diz que ele, veja, Senhor, vejo que és profeta, né? Porque ele falou sobre a vida dela sem conhecê-lo. E justamente por ele ser um judeu e ela uma samaritana, eles não tinham boas relações, essas duas tribos, né? E Jesus começa a falar para ela sobre esses ensinamentos, sobre como se faz as coisas, onde é que se pode. Aliás, ele diz que não há lugar para você orar, né? Porque ela interroga, né? E a ele o lugar onde se deve adorar. E ele diz que não se deve adorar em lugar, não existe um lugar, porque nesse momento ele está passando essa boa nova para ela. Não existe um lugar, porque Deus está em todo lugar. Então não existe um lugar físico, Deus está em nós. Nós somos filhos dele, então ele está em nós, né?
Então não interessa onde você esteja. Você não precisa estar num templo religioso físico, entre quatro paredes físicas, para poder você adorar a Deus. Porque o Pai, ele diz aqui, ó, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E ela se sente indigna de receber essa boa nova, né? E quando ele diz que Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, ela fica assim absurda, né? Porque ela se sente uma pessoa que está indigna pelas todas as dificuldades que ela tem, está indigna de receber esses ensinamentos, né? Essas palavras, mas será que Amélia Rodrigues diz assim: a humilde aguadeira terá compreendido a grandeza universal do ensino? Será que ela realmente compreendeu o que Jesus estava lhe dizendo? Transfigurada pela revelação, deseja informar-se com segurança e indaga. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. A sinfonia impotente irrompe do coração do Messias, do Mestre, e ante a natureza em silêncio e expectação, ele conclui: eu o sou, eu que falo contigo. Por isso, digo que a salvação vem dos judeus. Porque já estava escrito, se ela entende dessa parte, né? Ela espera, como muitos outros povos, espera a vinda do Messias, espera a vinda do Cristo. Boa tarde, Alberto. Boa tarde. E boa tarde, Inês. E Querida, eu não estou encontrando a página aqui, estou procurando, é 110 ou 112, agora 111? estou na 112, lá em cima, no Ah, início. obrigada. Tá, Alberto? Nós estamos na parte que nós deixamos para essa semana, tá? Quando Jesus diz que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, como ela diz que o Messias vai chegar, eles tinham essa informação trazida por outros profetas, né? Eles acreditavam que o Messias viria, que o que Jesus viria, né? Que o Cristo viria. Então, pelas revelações que ele estava com ela então pergunta, né? Eu estou esperando, nós estamos esperando esse Cristo, né? Eu sei que o Messias virá. E Jesus se anuncia a ela. Ele se coloca exatamente como ele é. Ele não mascarou, né? Não mudou com palavras, não usou outras palavras para dizer. Ele disse exatamente o que ele era. Eu o sou, eu que falo contigo. Por isso digo que a salvação vem dos judeus, porque ele é judeu. E como existia toda essa briga entre os samaritanos e os judeus, dizendo onde é que Deus estava, se estava no templo de Jerusalém ou no templo ali do Monte Gerizim, né? Ele ali deu a resposta para ela, já respondeu, já disse a verdade para ela. O suor escorre-lhe pelo rosto rubro e másculo. Já não, já não há segredo. Despedaçam-se as comportas do mistério e a verdade esparze alegria e consolo. Não mais silêncios. A mulher está conquistada.
O reino amplia fronteiras entre os desgarrados. Ela, quando diz que a mulher está conquistada, ela está com a plena certeza de que ele é o mestre, não tem mais dúvida que ele é o Cristo. Não tem dúvida, ele conseguiu, vamos dizer assim, convencê-la de que ele é o Cristo. E naquele calor, né, gente? Essa conversa à beira do poço, né? Então, os discípulos retornam e maravilham-se que estivesse falando com uma mulher, mas nada disseram. Por que nada disseram? Porque eles sabiam da integridade dele. Porque naquela época o homem não poderia conversar com a mulher de jeito nenhum, principalmente quando fosse estrangeiro, judeu, né? Então, normalmente, naquela época, os costumes diziam que isso era a mulher ficava mal falada, mal vista. Porque mulher naquela época era um objeto, é uma mercadoria, né? Trocava-se, vendia-se. Os discípulos retornam. Então, eles ficaram surpresos, mas não. Peraí, só um instantinho. Alberto, seu, Oi. seu Ah, microfone está tá, aberto? Tá desculpe. bom, querido? Obrigada. Vamos continuar. Eles não falaram nada. Compreenderam que se ele estava conversando com ela, que havia necessidade. E é justamente, né? Ele se desviou do caminho exatamente para poder conversar com ela. Tomando o cântaro, a samaritana demanda a cidade e aos gritos proclama: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Indagações explodem, espontâneas, em todos, admirados ante a natural declaração da informante. Em grupos compactos, os moradores de Sicar descem à fonte, onde o rabi se demora com os discípulos que instam para que se alimente. Então, é interessante, né? Ele manda eles na frente para pegar alimentos, fica sentadinho ali, esperando para fazer o que ele tinha que fazer. Sabia exatamente quando ela ia. E por que que ela ia aquela hora? Meio-dia não era hora de ir no poço carregar água e peso. Mas exatamente porque a vergonha que ela tinha da situação dela, né? É, a vergonha que ela tinha dessa situação, a vergonha. E ela não queria ser vista por ninguém. Então, ela ia nessa hora que era a hora que as pessoas não iam. E é justamente essa hora que ele pega para conversar com ela, né? Agora imagine se ele falasse com ela em qualquer horário, onde um monte de gente, um monte de transeunte. Realmente ia ser um escândalo, né? E ali a gente já viu que Jesus gostava desses escândalos. Quer dizer, não por ser o fato de ser escândalo, mas o fato de contestar essa. Ai, gente, perdi a palavra aqui. Vigente, aquela situação vigente A cultura, e, né? e aquele rigor, Padrão, né? os costumes que eram algo irracional, né? E inaceitável. E também o que Jesus fazia? Tirando a mulher, dando voz à mulher, né? Ele tirando a mulher dessa situação de desprezo, de maus tratos, porque exatamente são todos filhos do mesmo pai. Então não deve haver distinção entre homem e mulher, né? Mesmo porque um complementa o outro, certo? E é interessante porque você vê como ele pontua essa visão dele
nessas várias chamadas que ele faz a essas apóstolas, vamos dizer assim, né? Maria de Magdala, a mulher samaritana, aquelas mulheres todas que foram com ele até o final, né? Porque ele que lutava por elas e elas sabiam da importância deles, né? Aquelas que foram até o final com ele, até lá o monte onde ele foi crucificado, né? Denise, me desculpe, até a minha limitação, né? De repente eu esteja até assim. Mas a mulher samaritana seguiu Jesus depois? Quer continuar o texto? Quero, quero, É, quero. então vamos Porque em frente. eu já Ah, revi esses trechos todos, mas essa dúvida surgiu. E, de repente, isso já é dito há muito tempo, né? Mas a gente tem não, eu sempre acho que algo a aprender. eu, Ah, eu penso assim, Amélia Rodrigues e esqueci, a Boa Nova, quem é? o Humberto de Humberto Campos. de Campos, eles nos trazem Certo. detalhes, né? Então, Detalhes aí, de. Porque Oi, fala, talvez fala. não seguisse diretamente, mas aceitou o Sim. Cristo. O que eu me aconteceu? É. lembrei agora, o Beto falou agora o que eu ia dizer. Ah, Joana de Cusa. Quando Joana de Cusa procurou o mestre, ela disse, senhor, eu vou abandonar meu marido. O marido dela Uhum. era grosseiro, violento, né? E não aceitava nunca que ela seguisse um carpinteiro. Ela disse, eu vou abandonar meu marido para seguir o senhor. Jesus disse, não, você vai continuar casada, cuidando e amando, não é só cuidando e amando seu marido. Lembra a historinha da mulher? Cuidei do meu marido, agora não vou reencarnar de novo com ele. Aí o amigo espiritual diz para ele, não, você vai sim, porque você cuidou do amor. Então Jesus falou para ela, você vai voltar para casa, vai cuidar do seu marido, vai amar o seu marido, vai cuidar do seu lar, dos seus filhos, e vai seguir, buscar colocar em prática o que eu ensinei. Assim você estará me seguindo. Então, seguindo Cristo não quer dizer que você tenha que largar E tudo com ele atrás atrás, dele. né? Dentro da Seguindo sua com casa, ele. fazendo o que você faz, você pode seguir o Cristo. Entendeu? Então, essa mulher, eu não me lembro do final da história dela, mas como ela o reconheceu como Cristo, e para isso a partir daí houve uma transformação da vida dela, um então, despertar, né? exatamente, ela vai começar a aplicar tudo aquilo que ele falou para ela, ela está seguindo Cristo, mesmo continuando a morar na aldeia que ela morava, e Jesus foi Isso, embora. ainda em Samaria. Entendeu? Uhum. Porque todos esses em que ele principalmente toca assim, chega para conversar e convidar e falar mais perto, todos eles foram preparados, né, Rose? Eles não foram por ali, a cruz, não. Eles já estavam prontos, já foram preparados antes, porque há necessidade de que eles passem por essas. Já sabe que o caminho, a porta é estreita, né? O caminho é espinhoso. Então, essas pessoas, para passar esse caminho, para até alcançar essa prontidão, eles precisam passar por umas dificuldades aqui na parte material, exatamente para servir como exemplo para a gente também. Você vai se preparando ao longo das reencarnações. Nós Isso, estamos nos preparando, né, com a sua mudança de comportamento, com a sua mudança de atitude, renovando o seu pensamento, buscando colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Isso não é de um dia para o outro, é através de inúmeras experiências. Então, isso, com você certeza. está se preparando. Então, aquele que olha para você e percebe a sua mudança, percebe as suas atitudes, você já está sendo exemplo para ele. Entendeu? A nossa mudança vai acontecendo ao longo das várias reencarnações. Isso. E aí, você, ao mudar,
ao aplicar aquilo que Jesus colocou, você está seguindo Cristo. Quando é que você deixa de seguir o Cristo? Quando você abandona tudo aquilo, você já sabe o que é. Porque um sujeito que está no vai da valsa, que nunca seguiu Cristo, você não pode dizer, esse abandonou o Cristo. Não, ele nunca foi do Cristo. Ele nunca esteve com Cristo. Entendeu? Ele nunca esteve. Então, você não pode acusá-lo de ter abandonado Cristo. Ele nunca se entregou ao Cristo. Só abandona quem estava junto, né? Uhum. Então, nós que vamos, aqueles que vão trabalhando, se renovando, nós estamos, e todos nós, seguindo Cristo e fazendo esforço para não se desviar. Que a gente pode se desviar. Vou dar a voltinha ali, que vai me custar aí uns 2.000 anos de desvio. Depois eu volto, mas é um tremendo desvio. Então, a gente está se esforçando para não se desviar mais uma vez. E aí, o teu exemplo, o teu esforço é exemplo para alguém. Isso que Paulo falou, estamos sendo observados por uma multidão de testemunhas. Então, ela, hoje, quando ela conhece o Cristo, ela compreende, porque essa compreensão veio o quê? Pelas experiências que ela foi vivendo no passado. Não é que ela foi pimba, por face de Não, mágica, não. É um não existe. somatório de conquistas que levou a ela, quando esteve com Cristo, ela disse assim, é o seguinte, Emmanuel, você deve cumprimentos. Ele teve com Cristo, ó, tete a tete. A atitude dele foi igual a da mulher samaritana? Não, Não. de jeito nenhum. Jesus convidou a mulher samaritana, ela aceitou. Jesus convidou o senador, ele não aceitou. Ele não estava pronto. A mulher samaritana estava mais pronta do que ele. Isso aí. Eu acho que Então, é porque já sabe que a vida desses que vão servir de exemplos para a gente são aqueles devotados ao Cristo já preparados anteriormente, né? Durante as suas. Eu não estou falando preparado pelo Cristo, não. eles foram Exatamente. se preparando. Preparado porque eles foram reencarnando, Exatamente. aprendendo, assim como Isso é nós, né? experiência acumulada, né? É Porque isso. hoje em dia a gente não tem essa força, vamos dizer assim, esse preparo para fazer um trabalho que Irmã Dulce fazia, certo? Quer ver outra Mas coisa ela já se aqui? preparou Porque durante as outras quando a gente encarnações fala dele. assim, ele estava preparado para não dar aquela ideia de que essa Foi criatura treinado, né? foi treinada pelo Cristo para vir aqui. Aí o pessoal Não, diz assim, que vantagem, né? Você foi treinado. Ora, mas teve gente que foi orientado pelo Cristo e falhou. Saulo, quando veio, ele tinha sido muito bem, já tinha uma bagagem muito grande, e ele foi realmente preparado pela espiritualidade. Mas isso não dá garantia de que vai ser positivo. Saulo tinha tudo aquilo preparado, sabe, aquele conhecimento da religião, e na hora que ele veio, quebrou a cara. Quando ele encontra o Cristo, o que ele faz? Caramba, lembrei do compromisso que eu tinha e que eu esqueci. Percebeu? Então, tem que ter realmente uma força que essa mulher samaritana teve. E Saulo chegou aqui quando viu a festa, o poder, o luxo e a riqueza, entregou. Depois, quando ele acordou, ele viu que, olha o tempo que eu perdi nessa história. Né? Vou correr atrás agora. Senador Lentulus. E a samaritana, a mulher Moisa, essas outras que também, as mulheres que acompanharam Cristo até lá em cima, na hora, né? Da crucificação, Maria de Marcos, Maria de Nazaré, aquela do tecido, esqueci o nome dela, do pano, que ela colocou no rosto do Cristo para secar o rosto Verônica. dele. Verônica.
E João estavam preparados, mas eram espíritos que vieram se preparando para dar um grande testemunho. E na hora do testemunho eles venceram. Saulo vai ter dado um testemunho. Só pode dar 30 anos, 30 e poucos anos depois. Porque ele deu testemunho. Mas uns 40 anos depois da época, alguém vai dizer que ele não estava preparado? Claro que ele estava preparado. Óbvio que estava. Nada antes. Maria de Magdala deu. E ela não era doutora da lei. E Isso. ele era. Porque às vezes a gente se cobra de fazer exatamente tudo aquilo. Às vezes a gente pega um exemplo desse e está querendo ser aquela pessoa, mas você não Não é? é, você não é. Tá cada um, está no seu tempo No certo. seu tempo certo. Então, E Jesus porque, sabe quando é o nosso tempo, como porque, ele por exemplo, sabia do dela. no Evangelho, a gente vai encontrar a frase falando de Saulo e Maria de Magdala, os dois grandes exemplos. Mas que a conversão dela foi tão mais poderosa, porque não levar em conta aquela história que ela era uma mulher assim. As pessoas, oh meu Deus, mas tinha mesmo. Naquela época, as mulheres que não tinham família, muitas delas caíram na prostituição para sobreviver. A vida era muito mais difícil para a mulher. Então, não era uma coisa comum uma mulher. Agora, eles falam que a conversão dela foi mais poderosa, que ela foi do lodo à luz, numa encarnação. Ela foi do lodo à luz, numa encarnação. Saulo também deu um grande salto de qualidade, mas só que Saulo tinha mais preparo do que ela. Entendeu? Então, pelo peso da conversão, a de Maria de Magdala foi maior, porque ela veio de alguém que não conhecia nada, ela veio do meretrício para a luz. Saulo não. Saulo, de meretrício, ele nem queria saber desse tipo de coisa. Ele diz isso, né? Não me misturar com o negócio de meritrício. Ele era o doutor da lei. Nós esperávamos o quê? Que ele não tivesse atropelado tanto. Mas se atropelou. Tinha mais bagagem. Tinha mais bagagem que Maria de Magdala. Mas Tinha. se atropelou. Agora, Cada depois, um no seu tempo mesmo, né, Rússia? a correria que ele teve que fazer, o trabalho que ele teve que fazer, foi muito mais difícil, né? Muito mais pesado. Mas ele fez e venceu. Eu venci o mundo também. Então, a gente vê que a coisa é assim. Não tem, nada vem de graça. Ah, ele foi preparado pelo Cristo. Não, você se Não, preparou ao longo das experiências, né? Muito suor, muita isso. dor, muita lágrima. Chegou lá. Vinícius diz, já te deu os parabéns hoje? É isso aí. É. Então, e como eles foram à frente para buscar alimento, eles retornam e para dar comida para o mestre, né? Porque eles sabiam. Tanto ele estava na frente do poço, tudo bem, ele podia não estar mais sedento, mas estava faminto como eles. Assim, e eles queriam, né, que ele se alimentasse. Então, quando eles veem aquela multidão chegando à, à procura de Jesus e viu que ele não tinha comida, eles insistem para que ele comesse, né? Sem se perturbar, vamos continuar com a Amélia. Sem se perturbar com a multidão que o fita aturdida, explica aos companheiros, de modo a fazer-se ouvir por todos. Então, ele estava falando não só para os discípulos, mas para todos aqueles que estavam ali ao seu redor. Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a cega. O que ceifa recebe o galardão e ajunta o fruto para a vida eterna, para que, assim, o que semeia
como que ceifa, ambos se regozijem. Sempre falo ao contrário. Então, o que Jesus fala aí? Primeiro que o alimento dele não é o alimento do corpo material, né? O alimento dele é executar, fazer a vontade de Jesus, de Deus, a vontade do Pai. Então, a gente mesmo, assim, quando a gente faz alguma coisa assim para o bem, você não se alimenta daquela. Você até A esquece, né, gente esquece até de comer mesmo, está de fazendo uma beber, coisa que você você está quer ali muito, que fazendo está com. te dando prazer, você até esquece. Nossa, já passou a hora, nem Nem almocei, percebi, não é? né? Esse já é um alimento que a gente tem. É, É isso Então, porque é aí. é isso. muita energia, né? Muita energia, muita sintonia. Isso, a satisfação de fazer a vontade do É, Pai é que o alimenta. E outra coisa, quando ele diz que ainda há 4 meses que vem a ceifa, o que ele está dizendo? Ele está utilizando exatamente o dia a dia daquelas pessoas que estão ali, porque é nas montanhas, né? Então, eles, os discípulos, alguns pescadores, porque moravam à beira do lago de Genezaré. É isso? Viviam da pesca, eram pescadores. A essas pessoas que ele estava se dirigindo ali no momento eram cultivadores da terra, lá nas montanhas. Então, ele fala de acordo com o dia a dia deles, o que ceifa, para que eles pudessem compreender. Era a primeira vez que ele estava falando com eles, que eles ouviriam as suas palavras, né? Então, para que eles compreendessem, Jesus adapta a sua linguagem. E o que ele está falando também para os discípulos, seus discípulos? Que ele está vendo que o povo ali é a terra pronta para receber. Porque ele diz, não deis pérolas aos porcos. Se ele ia falar algo, se ele ia trazer uma boa nova, desculpa, é porque ele sabe que aquele povo ali já estava preparado. É esse terreno preparado já. Ele diz assim, ó, levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a cega. O que ceifa recebe o galardão. Então, aquele que colhe está recebendo os frutos. E ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia, como o que ceifa, ele é que semeia. Que ele é que vai jogar as suas sementes naquela terra ali, prontinha, aguardando para frutificar. Certo? Assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então está na hora. Essa é a hora. Então eu preciso falar. Porque nisto é o verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. E como aconteceu com eles mesmo, eles não semearam o que eles colheram ali. Eles só ceifaram, certo? Quem semeou foi eles e os seus, através dos seus antecessores, os seus. Peraí, deixa eu falar a palavra que eu sou terrível. Profetas, os profetas anteriores aos seus discípulos, certo? Eu vos enviei a ceifar, onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Então, os que trabalharam antes, né, já foram preparando a terra, e eles só vão semear. A terra se vestir, aí vem os intervalos de Amélia Rodrigues, né? A terra se vestia de escarlate
e as nuvens ficavam tintas com o ouro do entardecer que se avizinhava. A mensagem é um brado de despertamento aos aprendizes inseguros e displicentes. Ele semeia, o futuro colherá. Quem é que está colhendo agora? Somos nós, né? Nós somos do futuro. Então, Jesus ceifa, ele semeia sempre, e a gente é que ceifa. Ali está a gleba humana referta de corações para a semeação da era nova. Então, ali estava na frente dele a terra pronta. Fazia-se necessário estender a todos os prelúdios da paz, numa antevisão do reino. Aqueles eram pastores, agricultores, pescadores. Entendiam a linguagem, conheciam o tempo e as circunstâncias. Os louvores a Deus não mais se entoaram neste ou naquele recinto. Erigido um altar no coração, o agricultor exalta-o na várzea recamada de sementes germinadas. O artista, na obra rica de contornos. Os sábios, no poema das estrelas. Os rudes, no trato com os deveres humílimos. A luz vem do alto e alarga-se pela planície. Todos os ódios se apagam ante a mensagem nova. Rompem-se barreiras, aplanam-se abismos. Quebram-se os elos da escravidão e a desídia não medra. Irrompe a paz nos corações. Onde o homem se levanta para a vida, o Pai é adorado. Então, não existe um templo de 4 paredes, ou um lugar onde que você vá para orar. Deus é adorado em todos os lugares na sua vida cotidiana. Que quando você faz a vontade do Senhor, quando você encaminha a sua vontade para o serviço no bem, você está adorando a Deus. E a gente pode adorar a Deus em qualquer lugar. E qualquer pessoa, ele fala aqui, ó, o sábio, né? O agricultor, os rudes, o artista, na nossa lida comum, na nossa vida comum, onde estivermos. Porque não há mais essa divisão, eles compreenderam, né? Entre nós e eles. Deus está em todo lugar, Ele é Pai de todos. Então não há ninguém, como os judeus acreditavam serem os melhores, só eles serem detentores de Deus único. Era só deles. Só eles eram os bambambam. Não eram bambambam, né? Era uma visão equivocada, né? De ser só eles. Por que não os gentios, a gente comum, né? Por que não a mulher, que era tão desprezada? Por que não aqueles que não tinham, que a religião tinha feito uma confusão na sua cabeça, né? Porque a gente sabe que o pessoal da Samaria são aqueles povos todos que se misturaram ali. Porque o que os assírios, os povos que eles escravizavam, que eles dominavam, eles colocavam naquele lugar. Era assim que eles faziam. E eles que foram misturando os povos, porque ali eles podiam controlar melhor, né? E eles é que fizeram essa mistura de povos. Então, aquela tribo que foi, né, após a divisão, que foram 10 tribos para o norte e 2 para o sul, né? Aquelas tribos que ficaram ali, que se misturaram com esses outros povos, que cultivavam vários deuses,
Mas eles já tinham a ideia do Deus único. Tanto que ela, você vê, ela sabia da chegada do Cristo. Ela, como os samaritanos daquela religião ali. Então, exatamente, como eles tinham a ideia do Deus único também, eles, Jesus se encaminhou até eles para poder jogar as sementes dele, levar a boa nova até eles. Porque ele não diz ele não diz e ele não vai atrás de todas as ovelhas, né? Então, só por serem gentios, eles não poderiam ser desprezados. E se eles estavam prontos, ó, tá na hora de semear, não é mesmo? Continuando aqui. Deus já não pertence a um povo, a uma casta. É imanente em tudo e todos, e transcendente. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 6. Ah, eu tinha pego a Bíblia e guardei de novo. Tá? Depois a gente vai lá e olha. Vamos ver o horário aqui. Não importa o agora da vida no que diz respeito a fruir gozo. A abominação ao crime, a leviandade, a insensatez que a todos convida larga e facilmente, em titânica batalha íntima pelo equilíbrio, a perseverança no formidando esforço de preservação do bem, a renúncia ao eu enfermiço e ambicioso são as primícias de felicidade, aquele que se doe à causa, né? Então, não importa o agora, se você está num patamar que você ainda não alcançou essa, essas verdades, uma hora chegará que você vai chegar também ao reino dos céus. O reino dos céus chegará até você também. Pode não ser agora, mas vai chegar. A todos nós, né? A todos nós. Então, não importa o agora da vida, porque nenhum de nós, nenhuma das ovelhas será esquecida. O galardão é a paz consigo mesmo e a inefável ventura depois, além das sombras. Então, o prêmio, né? O presente será a paz consigo mesmo. Por isso que o reino dos céus vem até nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Porque é a paz que, como Deus está dentro de cada um, como ele fala ali, ó, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então Deus está presente em cada um. Não importa como é que você esteja agora, mas ele está lá. E esse reino você vai conquista o reino com essa paz interior, né? Essa paz de consciência de que você faz tudo o que você tem que fazer, faz a vontade do Pai. E é trabalhando no bem, na caridade, fazendo como o nosso mestre faz até hoje, né? É adorando Deus em todas as horas da vida, em todos os momentos. Esteja fazendo o que estiver fazendo, lavando uma louça, varrendo uma casa, pintando um quadro, né? Erigindo um prédio,
varrendo a cidade, catando lixo. Hum, não tem, não tem. Não tem lugar. É em todo lugar. Não tem hora, é em toda hora. E essa paz a gente só vai conseguir além das sombras. Então, de acordo com que a gente persista nessa modificação interna, né? Nessa preparação, como a gente estava conversando ontem, né, no Evangelho, essa preparação para o futuro não é hoje que a gente faz, que a gente sabe que hoje a gente vai estar no nosso melhor. E a gente já prepara como? Fazendo tudo que tem que fazer. Aproveita o tempo, né, Rose? Não é como, Saulo, não deixa passar os 40, 30 e pouco, 40 anos, não. Vamos agora. Já, olha, eu não tenho 30 e pouco, não, tá? Mas eu já sei que já comecei há algum tempo. Demorei a despertar, mas despertei, ó. Estamos a caminho. Vamos lá. Continuando com Amélia Rodrigues. Por 2 dias ele ficou na Samaria a pregar, a curar, espalhando a certeza da vida além da vida. E todos diziam a Fotina, a mulher samaritana, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Dizem que. Não, eu ouvi de um palestrante que Jesus era brincalhão, que Jesus não era assim, tão sério como as pessoas querem que ele seja, assim, rígido. Porque ele, ao entrar na casa de Zaqueu, ele diz: Zaqueu, alegra-te, porque a salvação chegou na sua casa. E era uma brincadeira que ele estava fazendo com o nome dele, porque Jesus quer dizer o Salvador, né? Então, ele, para mexer com o Zaqueu, fazer uma brincadeira, ele fez. Se ele fez essa brincadeira, é porque ele não era assim, né? Porque as pessoas acham que para você fazer o bem, você precisa ser fechado. Você tem que ser natural, não é mesmo? Natural. O céu diáfano diluía-se, continua Amélia Rodrigues, com com aquela poesia, né? Diluía-se com os salpicos de flóculos de nuvens, quando depois ele e os discípulos seguiram a Galiléia. Então, ele ficou 2 dias, não é isso? 2 dias lá. Olha, gente, 2 dias. A força de ser o Cristo, né? 2 dias apenas. Pela afeição com que se ligou a Jesus, primitivos cristãos que se alentaram na sua coragem de proclamar as imperfeições, denominaram a samaritana a iluminadora, que a tradição oral acatou e conservou até os nossos dias. Então, essa mulher samaritana, de nome Fotina, por sua coragem de proclamar as suas imperfeições, porque ela serviu de exemplo ali, né? E ela fez o que o mestre. Então, ela fez a vontade do Pai. Ela chamou todos, ela teve a certeza que aquele era o Cristo. Ela teve a coragem, Teve a coragem coragem de se expor, né? de se expor, e era uma mulher não benquista, né? Era uma mulher Uhum, considerada, quer dizer, pecadora, ou seja, uhum. então ela teve enfim, as mulheres do Evangelho são todas grandiosas, né? Todas fortes, todas fortes.
Então, denominaram a samaritana de a iluminadora, porque ela que trouxe essa luz que ele deu para. E ela falou com a verdade, né? Ela olhou para ele, não teve, ficou envergonhada, mas ela falou, ela falou a verdade, ela não mentiu, né? E isso é porque realmente estava ali na hora mesmo, no ponto certo, né? Estava no momento dela. E ela não guardou só para ela, né? Imagina se ela tivesse vergonha, não, vou guardar só isso que ele só para mim, porque as pessoas não falam comigo, me desprezam, eu fujo deles. Ela saiu gritando, tal alegria que ficou ao saber da boa nova, né? E ela, como esperava, né? A vinda dele, nossa, ficou muito, muito, muito alegre. E saiu chamando todo mundo, e esse diz aqui, ó, esse povo que o ouviu, que são os cristãos, como ele diz, como ela disse aqui, Cristãos primitivos, né? cristãos primitivos, né? Isso. Pela afeição com que se ligou a Jesus, primitivos cristãos que se acalentaram na coragem dela, a proclamaram a iluminadora. Então, a gente termina esse capítulo aqui. Na semana seguinte, até um pouquinho antes, mas a gente não pode. eh, não pode perder, né? A, a, a oportunidade de falar. Quer comentar mais alguma coisa, Não, Rose? não, não. E que eu estou dizendo, capítulo 10, semana que vem, Embaixadores da Semana que Esperança. vem, capítulo 10, Embaixadores da Esperança. A gente já está metade do livro, né? Acho que já. Já está. Gente, tá. É muito gostoso o estudo de É. Amélia, muito, muito, muito bonito. É assim, é realmente cativante. Então, vamos encerrando aqui. Vamos encerrando aqui, Vamos tá bom? encerrando aqui o nosso estudo, né? Vamos fazer. Agradecendo sempre a Deus. Márcia, você faz a nossa prece de agradecimento. Lembrando que daqui a pouco a nossa irmã Denise Purpato está aí para conversar conosco sobre o bem e o mal sofrer, lá do Evangelho, capítulo 5, item 18. Márcia, faz a nossa prece, por favor, minha amiga. Com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, é que agradecemos a oportunidade que abraçamos por tantos ensinamentos e aprendizados que vamos adquirindo ao longo da nossa caminhada. Abençoe, Senhor, a todos nós. Nos fortaleça e nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, dá uma paradinha agora, né? Dá uma descansadinha. Daqui a pouco a gente está de volta para a nossa palestra pública. Denise, vou passar para você, tá? Tá legal. Já está com você, já está com você. Ah, já tá comigo. Anfitrião, Agora eu para vi. tirar aqui o. Tirar?